Fala pessoal, tudo bem? Vou resolver uma questão muito bonita hoje, Enem. O setor de recursos humanos, famoso RH de uma empresa, vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e em nenhum deles aparecem dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é... Pessoal, nessa questão do Enem, essa famosa questão de análise combinatória, qual é a sacada que eu devo ter? Eu vou formar números com 5 algarismos distintos. Eu não posso usar em nenhum deles algarismos pares, conforme ele disse aqui. Então, os algarismos que eu vou usar são apenas ímpares, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Você vai fazer uma lista com todos esses números com 5 algarismos distintos e vai colocar em ordem crescente. Cada pessoa vai ter um número. Eu quero saber qual é a posição que o número 75.913 vai ter. Só para exemplificar um pouquinho essa ideia de ordem crescente, vamos citar os primeiros, tá? O primeiro número que eu poderia formar é 13.579. O segundo em ordem crescente, 13.597. O terceiro em ordem crescente, 13.759. Depois, 13.795. E aí vai, colocando em ordem crescente, qual seria a posição desse bonitão aqui? Pode fazer na raça, professor, mas eu acho que vai ficar muito difícil. Bom, qual é a jogada, qual é a técnica famosa que você usa nesse tipo de exercício? Você vai contar qual o total de números que tem antes, que são menores do que esse número aqui, 75.913. Conta todos, tá? Números que são menores do que ele, porque aí vai ficar fácil de saber qual que é a posição que ele ocupa. E sabe como é que eu faço isso? Eu vou devagarzinho, tá? Eu vou fazer aqui passo a passo. Primeiro, você vai contar o total de números em que o primeiro dígito é menor do que o primeiro dígito aqui, menor do que 7. Se o primeiro dígito tem que ser menor do que 7, ou você começa com 1, ou começa com 3, ou começa com 5. Qualquer uma dessas possibilidades, o meu número é menor do que esse aqui. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades. No segundo dígito, eram 5 algarismos disponíveis, já usei 1, fiquei com 4 possibilidades. Aqui eram 5, já usei 2 possibilidades, fiquei com 3, fiquei com 2, e aqui o que restou. Pelo nosso princípio multiplicativo, o que você vai fazer? Multiplicar todas essas possibilidades, já vou encontrar 72 números. São 72 números que começam com 1, com 3 ou com 5. Nisso aqui, pessoal, eu já posso eliminar a alternativa A, AB
e a C. Vamos continuar. Agora, o que eu vou fazer? Olhei já para o primeiro dígito, agora eu vou olhar para o segundo. E daí você vai supor que o número que você vai formar, ele vai começar com 7. Se eu já sei que ele começa com 7, eu tenho uma opção. No segundo dígito, eu vou contar quantos são menores do que esses 5 aqui. Então, ou eu posso usar o 1, ou eu posso usar o 3. Eu vou contar todos os números, 71 mil e alguma coisa, 73 mil e alguma coisa. Vão ser menores do que esse aqui. Então, vamos lá. 2 opções aqui. Venho para o terceiro dígito. São 5 algarismos. Já usei 2, eu tenho 3 possibilidades. Aqui 2 e aqui o que restou. Princípio multiplicativo, vou multiplicar todo mundo, vou encontrar 12 números. Até o momento, eu tenho 72 mais 12, 84 números menores do que esse aqui. Vamos lá, vamos fazer mais. O que eu vou colocar nesse momento? Vou fixar o 7 no início, vou fixar o 5 aqui, e agora eu vou contar quantas opções eu tenho para o terceiro dígito. Novamente, eu vou contar quantas possibilidades eu tenho, quantos números eu posso colocar aqui, que são menores do que esse 9. Menores do que o 9, você pode usar o 1, você pode usar o 3. Menores do que o 9, o 5, o 7. Mas como eu já usei o 5 e o 7, e ele falou que são distintos, eu não posso usá-los mais. Então, aqui, ou vai ser 1, ou vai ser 3. Eu tenho 2 possibilidades. Pessoal, eu vou pensar que eu vou contar todos os números, 75.100 e alguma coisa, 75.300 e alguma coisa. Perceba que são menores do que o bonitão aqui. Muito bem. 2 possibilidades. Aqui também, né? Tinha 5, já usei 3 algarismos. 2 possibilidades e aqui uma. Quando você multiplicar, você vai ter 2 vezes 2 aí, vezes 1. 1 não conta. Eu vou ter 4 números. Está quase no fim, tá? A minha ideia é chegar cada vez mais perto do nosso escolhido. Agora, o que você vai fazer? Vou fixar o 7 no início, aqui o 5, aqui, meus amigos, usei o 1, usei o 3, o próximo é o 9. Eu ainda tenho mais 2 algarismos e eu devo colocar nesses 2 espaços, que são o 1 e o 3. Como eu vou colocar em ordem crescente, 1 e o 3, eu vou colocar o 1 primeiro e depois eu vou colocar o 3. Perceba que quando eu coloco 1 e depois o 3, esse número que você formou já é exatamente o número 75.913. Colocando 1 e depois o 3, já estão em ordem crescente, eu já cheguei no meu número. Se eu já cheguei no número, eu vou agora contar quantos números tem antes dele. 72 mais 12 mais 4, eu vou ter 88 números que são o quê? Menores do que esse aqui que eu quero calcular a posição. Se são 88 que estão antes dele, eu posso falar, então, que a posição que o número 75.913 vai ocupar é exatamente a posição 89. Perceba que tem o 88 aqui, né? Mas 88 é a quantia de números que estão antes dele. Eu quero saber a posição dele. Então, a posição dele é o próximo 89
89º, alternativa E de estudar. Questãozinha massa, né? Muita gente me pergunta, professor, não tem um único jeito, não tem como fazer uma única conta? Não, não tem, tá? A ideia é como eu fiz aqui. Vai fazendo uma cerca, vai fazendo primeiro com o dígito que está aqui no início, depois o segundo dígito, depois o terceiro, tá? Sempre pensando em colocar o número de opções que são menores do que cada um aqui, até você chegar no número que você quer. Legal? Quer ver mais questões do Enem, mais questões de análise combinatória? Inscreva-se no nosso canal. Que a matemática esteja com vocês.